Que é o que é? O brasileiro não sabe a letra. Viro dos pirangamazes pra cidade. Um povo herói do braço Cantores consagrados não conseguem cantar? És belo, és forte, és risonho, límpido. No futebol já virou piada. Em teu futuro esplêndido da América. Perdeu o respeito, quem devia dar o exemplo? Hino nacional! Realmente a letra do nosso hino nacional é difícil. Brado, retumbante, límpido, fulguras. Você não entende o que significa as frases? Ouvido do Ipiranga as margens plácidas? Eu não entendi o que ele falou. Seria mais fácil se o hino fosse assim? Terra dourada, te amo pra burro, outros países estão com nada. Seria melhor se fosse em rock? Ou samba? E se o hino fosse apenas instrumental? Temos contato com o hino em jogos de futebol, Olimpíada, nas escolas ao longo da nossa vida. Mas afinal, você já se perguntou o que é o hino? Para que ele serve? E por que cantamos ele? Então, vamos recorrer à origem dos hinos nacionais no mundo. God Save the King é considerado o hino nacional mais antigo do mundo. Na verdade, não era um hino nacional, mas sim um hino de louvor ao rei. Quando uma mulher assume o trono, eles trocam para God Save the Queen, como ocorre nos dias atuais. Entretanto, o hino da Inglaterra é um hino real, e não exatamente um hino nacional. A ideia de hino nacional surge com a proclamação de que todos os cidadãos são iguais, e que o lugar onde nasceram é sua pátria. O hino nacional pode ser considerado nesse sentido como uma declaração de amor dos cidadãos em relação à pátria. Foi o que aconteceu na França durante a Revolução Francesa. Que bom! E os cidadãos franceses começaram a cantar uma música chamada Marselhesa, que tem uma letra que fala da luta pela liberdade da pátria e contra a tirania. A Marselhesa se tornou popular e um símbolo da Revolução Francesa. Ela ainda é provavelmente o hino nacional mais conhecido do mundo, porque serviu de modelo de exportação para que outros países começassem a criar seus próprios hinos nacionais. Um desses países foi o Brasil. O primeiro hino brasileiro foi o da independência. Que bom! Porém, o hino, como nós conhecemos, foi feito quase 10 anos depois. O autoritarismo do novo imperador e seus problemas com a imprensa o tornaram impopular. O resultado é que o Dom Pedro I, o homem que libertou o Brasil de Portugal, acabou renunciando ao trono brasileiro e voltando para Portugal. E isso tudo ocorreu no dia 7 de abril de 1831. E para que esse dia não caísse no esquecimento, o músico Francisco Manuel da Silva compôs o hino ao 7 de abril. Uma cantora lírica foi convocada para cantar essa canção no teatro, acompanhada do piano, e o resultado deve ter ficado mais ou menos assim. Já não vai à sepultura o dia 7 de abril. Anos depois, quando o jovem Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil, foi feita uma nova letra. Negar de Pedro as virtudes e seu talento obscurecer, é negar como é sublime da aurora o romper. A maioria da população nem sequer conhecia o hino nacional. Ninguém cantava o hino e a letra foi esquecida. Até que um dia, Brasil, Argentina e Uruguai se uniram numa guerra contra o Paraguai. Assim que o Império do Brasil declarou guerra, o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul foram invadidos pelo exército paraguaio, que tomaram várias cidades brasileiras. Ó o gritinho. Começa a mobilização para defender o território brasileiro. Para recrutar voluntários, fazem grandes comícios e festas públicas nas ruas. Para muitos brasileiros, aquela foi a primeira vez que eles ouviram o hino, tocado por bandas militares para o recrutamento de soldados. Para não ter que ir para a guerra, muitos brasileiros se casaram, inclusive com velhas. Outros fugiram para o mato. Aqueles que não conseguiram acabaram marchando para o Paraguai. Eles seriam os primeiros brasileiros a se acostumarem com o hino nacional.
embora não tivesse letra para cantá-lo. O Exército Imperial do Brasil manteve banda de música em seus acampamentos, tocando o hino até mesmo durante as batalhas. Também os cartunistas paraguaios ironizavam em jornais a banda de música do Exército Brasileiro, que representava os músicos como macacos. Aliás, o próprio imperador Dom Pedro II era colocado como macaco-rei. Vencendo o Paraguai, os militares brasileiros voltaram cheios de moral e de ideias políticas, mas o Império Brasileiro não dava espaço para os militares na política. A abolição da escravatura desagradou os fazendeiros com o imperador, e aproveitando a insatisfação geral, os militares proclamaram a República. Encomendaram um novo hino. O Marechal Deodoro, presidente da República, declarou: Prefiro o velho. Decretou que o hino nacional ia continuar o mesmo. Surgiu a ideia do governo fazer um concurso. O poeta Joaquim Osório Duque Estrada se animou. Escreveu um poema e começou a divulgar nas escolas e nos quartéis. E no final, não houve concurso nenhum. Era 1922 e o governo promovia as comemorações do centenário da independência do Brasil. E precisava aparecer com o hino. Acabaram pegando aquela versão que já tinha sido cantada mesmo sem estar dentro da lei. E o hino foi oficializado. O difícil era fazer todo o povo cantar junto. O que ajudou bastante foi que o governo de Getúlio Vargas começou a investir no hino nacional. Aumentou o número de escolas, tornou o canto do hino nacional obrigatório, distribuindo discos e transmitindo o hino pelo rádio. As coisas iam bem até que na Europa estourou a Segunda Guerra Mundial. Dizia-se na época que apenas se a cobra fumasse, o Brasil entraria na guerra. Pois não é que a cobra fumou? Com o ataque de submarinos nazistas contra navios mercantes brasileiros, o Brasil entrou na guerra. Formou-se a Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB. Será que os soldados brasileiros que lutavam na Itália contra os nazistas já tinham aprendido a cantar o hino nacional? A única gravação dos pracinhas brasileiros cantando o hino nacional durante a Segunda Guerra Mundial foi transmitida pela rádio BBC de Londres. Vamos conferir o desempenho dos nossos soldados. Vamos ouvir um trecho do hino nacional brasileiro, cantado pela tropa brasileira na Catedral de Pisa. Então, apesar da desafinação e de alguns erros, nossos soldados não interromperam o hino durante o bombardeio. Seguiram firmes e cantaram até o final. Se o critério do cantor foi o patriotismo, nossos soldados estão mais do que aprovados. Independente do valor dos nossos soldados, somos obrigados a reconhecer que o Brasil hoje é muito mais famoso pelo seu desempenho nos campos de futebol do que pela sua participação nas guerras. O futebol é a paixão nacional, mexe com o patriotismo cidadão brasileiro. Na Copa do Mundo, que vemos essa paixão fluir, os dias de jogo da seleção são praticamente feriado. Nossas ruas são enfeitadas de verde e amarelo, torcedores se enrolam na bandeira nacional e todos ficam atentos à execução do hino. Mas como sabemos, cantar o hino nacional em jogos virou uma piada. Os jogadores não sabem cantar o hino ou apenas fazem gesto com a boca, para enganar que estão cantando, mostrando que os jogadores não conhecem os símbolos nacionais. E reflete o conhecimento do brasileiro em relação ao hino e dos valores patrióticos. No estado de São Paulo foi criada uma lei estadual, obrigando a cantar o hino nacional antes do jogo. Visando através do canto do hino nos jogos, acender o espírito patriótico dos paulistas.
Esta lei virou uma modinha entre os estados, que passaram então a tocar o hino nacional antes de cada jogo. Existem muitas reclamações por parte dos jogadores. Para eles cantar o hino nacional, esfria os músculos, pois antes de começar uma partida, eles devem estar aquecidos e o hino atrapalha. Qual seria o objetivo de escutar o hino antes do jogo, segundo a lei? Fazer o povo aprender a cantar? Diminuir a rivalidade entre as torcidas? Inspirar o patriotismo pelo futebol? Segundo uma lei da ditadura militar, é estabelecido que a postura de cada cidadão durante a execução do hino, todos devem ficar em silêncio e em pé, como uma atitude de respeito. Os bonés ou chapéus devem ser retirados e os militares são obrigados a bater continência e as palmas são permitidas apenas após a execução do hino. Deixa pra lá. No futebol ou na guerra, o que o povo brasileiro espera do hino nacional é que ele desperte a vontade de lutar pelo Brasil, de defender as nossas cores e defender os brasileiros.